Bom, gente, vamos começar a discutir então essas questões lá do capítulo 9. Intimidade virtual com o cliente, né? Eu considero esse aí um dos capítulos mais importantes do livro. Tá? Talvez ele seja pequenininho, né? Só temos ali, só fui capaz de formular 7 perguntas, né, para esse nosso questionário no Moodle, mas eu acho ele altamente impactante porque ele de certa forma discute um pouco, e as ideias não são minhas, são ideias de outros autores anteriores. Ele discute um pouco a forma como a gente pode usar sistemas de informação e a tecnologia de informação de uma forma geral para estabelecer um relacionamento diferente e mais próximo com os clientes do que existia no passado, né? Desde a Revolução Industrial, nós fomos nos acostumando com um paradigma de produção que afastava quem produzia de quem consumia, né? As fábricas estavam num lugar que era longe dos consumidores. As fábricas produziam itens padronizados que muitas vezes não atendiam às necessidades específicas de cada cliente, mas ainda assim insistia-se nisso porque produzir de uma forma padronizada possibilitava enormes ganhos de custo, tornava a produção muito mais barata do que uma produção personalizada. De que forma que sistemas de informação modificam esse cenário? Sistemas de informação permitem hoje que a gente conheça melhor os nossos clientes, né? Que a gente consiga adquirir informações sobre os clientes que podem ser usadas na produção dos produtos que nós pretendemos entregar para esses clientes em tempo real, em muitos casos, né? Com o cliente configurando o seu produto, se transformando no que a gente chama aqui no texto de coprodutor daquele produto, ou seja, a atividade que no passado era a atividade de produção que no passado era uma atividade tipicamente realizada por funcionários da empresa, né, por operários numa linha de produção, agora passa a envolver também o cliente, que de certa forma indica, olha, eu quero assim, ou eu quero assado, né, eu quero que o meu produto tenha determinadas características que não são exatamente aquelas que a empresa colocaria no produto padrão. E isso é possível porque na hora que esse produto está sendo produzido, ainda que ele seja produzido em linha de produção, existem pontos no processo produtivo em que o processo para tentar saber o que o cliente queria. E onde que está dito o que o cliente queria? Em geral, num banco de dados. Tá? Então, quando a gente fala aqui em construção de um diálogo com o cliente, né, em desenvolver com o cliente essa intimidade virtual, no fim das contas é uma intimidade virtual entre o cliente e os bancos de dados da empresa, entre o cliente e os sistemas da empresa. Eu não consigo atender hoje milhões de clientes de uma forma individual como eu não conseguia no passado. O que eu consigo fazer hoje ou melhor, eu não consigo interagir pessoalmente com milhões de clientes, mas eu consigo colocar os meus sistemas para interagir com eles e fazer com que o conhecimento que eu preciso ter a respeito de cada um desses clientes seja útil na hora de montar ou configurar ou estruturar um produto que ele vai receber da empresa. Tá? Então, entendam essa construção de diálogo a que a gente se refere aqui, não como sendo um diálogo entre o cliente, um humano, e um funcionário da empresa, um outro humano, mas um diálogo que é estabelecido entre o cliente, um humano, e os sistemas de informação da empresa que conseguem capturar informações desse humano, seja na sua interação com o website da empresa, seja nos pedidos que ele faz eletronicamente ou não, mas mesmo quando ele está fazendo um pedido numa loja física, ainda assim esse pedido rapidamente vai entrar no sistema. Então, na hora que ele entra no sistema, ele já passa a ser também informação que vai subsidiar a continuidade do nosso relacionamento, a continuidade do relacionamento da empresa com esse cliente, né? A gente consegue capturar essa informação em sistemas e fazer com que esses sistemas ajam como se fosse um humano do lado da empresa, dizendo, olha, o Joãozinho gosta do produto dele desse jeito. Quem está dizendo isso são os nossos bancos de dados. E assim a gente consegue unir o útil
ao agradável. A gente consegue atender milhares ou milhões de clientes do jeito que a gente já conseguia com os processos que a gente desenvolveu desde a Revolução Industrial, mas agora a gente consegue fazer isso dando um toque de personalização, quer dizer, atribuindo características de individualidade que antes eram impossíveis, porque a cada momento no processo produtivo existe uma consulta a bancos de dados para definir como vai ser o próximo passo, né? Em alguns casos a gente tem que ajustar o nosso processo produtivo e fazer com que ele ocorra de uma forma diferente do que ocorria no passado, ou talvez até numa ordem diferente, né? O pessoal da área de produção, mesmo da produção industrial, consegue perceber, por exemplo, no pizzaiolo, eu já acho que eu já discuti com vocês a técnica do pizzaiolo, que em inglês tem um nome muito chique, né, que vocês podem usar para impressionar o chefe de vocês na empresa. Você pode chegar lá e dizer assim, olha, a forma da gente resolver esse nosso problema produtivo aqui, produzir um produto mais ajustado à necessidade do cliente, é desenvolver no nosso processo técnicas de postponement. Postponement significa adiamento. Não fazer agora aquilo que eu posso fazer depois. Em outras palavras, parece até uma técnica meio do preguiçoso, né? Mas a ideia é, eu não faço agora aquilo que eu posso fazer depois que o cliente me diga o que ele quer. Então eu vou antecipar todas as tarefas relacionadas à produção, todas aquelas tarefas que o cliente não tem nada a dizer, porque o meu processo, afinal de contas, não é personalizado, eu não estou fazendo um produto especificamente para ele, né? Tudo aquilo que se relaciona ao que seria a massa da pizza, por isso que eu digo a técnica, o postponement, é a técnica do pizzaiolo, tudo que se refere à massa da pizza, eu não vou deixar o cliente dar palpite, tá? Ninguém vai poder chegar e dizer, eu queria que a massa fosse mais fina, mais grossa, mais salgada, menos salgada, mais oleosa, menos oleosa, o que quer que seja. A massa eu já defini que é igual para todo mundo, porque daria muito trabalho ajustar, fazer uma massa diferente para cada cliente. Eu não quero fazer personalização, eu quero fazer customização. Então, como a massa agrega pouco valor, o pizzaiolo faz a massa no começo da tarde, mesmo para aquelas pizzas que ele só vai produzir de noite. Mas no começo da tarde ele já consegue ter uma certa noção de como vai ser a noite. Ele olha para fora, vê que não está chovendo, ou que está chovendo, enfim, em função de características de tempo, está frio, está quente, ele já tem uma certa noção, a experiência dele já diz, hoje o povo vai vir maluco por pizza, né? Ou, hoje é melhor deixar o meu forno aqui no fogo baixo, porque vai ter pouco cliente. Já dá para saber isso no começo da tarde. No começo da tarde ele faz a massa, porque na massa o cliente não tem nada a dizer. Agora, a partir daí ele entra numa espera, no adiamento, ele adia o próximo passo, que seria colocar o recheio na pizza, e só faz isso depois que o cliente disse o que ele queria, né? Por que eu estou dizendo que ele tem que mexer nos nossos processos produtivos para torná-los mais parecidos com a produção da pizza? É que a pizza, talvez até por um acaso do destino e para a felicidade do pizzaiolo, sempre fez sentido fazer isso. Primeiro você faz a massa e depois você coloca o recheio em cima, né? Mas muitos processos industriais, a gente começava por atividades em que hoje o cliente ia querer dizer alguma coisa. No passado ele dizia, você não tem que dizer nada, né? No passado nós fazíamos como o Ford, tá? Se você quer um carro, fique tranquilo, eu vou te dar um carro. Você quer um carro vermelho? Não, ele vai ser preto. Você quer um carro branco? Não, ele vai ser preto. Se eu quero um carro de um modelo diferente? Não, eu só faço esse modelo em preto. Se você quer, tá ótimo. Se você não quer, vá procurar em outro canto e não tem outro lugar, né? Então no passado dava para ser assim, porque o cliente não tinha escolha, não tinha outro fornecedor, e também porque os motivos para a empresa parecer assim tão arrogante eram até do interesse do cliente. Ao fazer carros todos iguaizinhos, ele conseguia fazer carros mais baratos, né, do que se fizesse diferentes. A complexidade que ele precisaria agregar ao processo produtivo para criar carros diferentes era muito grande num tempo em que não existiam tecnologias de informação adequadas para isso. Hoje nós temos. Hoje o cliente pode configurar, né, como é que ele quer o carro pela internet. E depois produzir o carro a partir daquele configurar, ele não pode mudar completamente o carro. A massa da pizza continua a mesma.
mas ele pode definir os acessórios, ele pode definir a parte final, mais cosmética da produção. Isso vai agregar valor para o cliente, portanto, o cliente vai perceber esse carro como sendo um carro de mais valor para ele e vai estar disposto a pagar mais por isso, talvez, né? Ou pelo menos não vai estar disposto a pedir um desconto, porque a gente, em geral, pede desconto quando a gente não quer comprar. De certa forma, quando você pede desconto por algo, você está dizendo assim para o fornecedor: olha, eu estou olhando para isso aí, eu olho para o teu produto e olho para o dinheiro que eu tenho no bolso. Olho para o teu produto e olho para o dinheiro que eu tenho no bolso e me dá vontade de ficar com o dinheiro que eu tenho no bolso. Tem algum jeito de você me entregar ou mais produto ou pedir menos dinheiro do bolso? Em geral, ele não tem como te entregar mais produto, porque aquilo é o que ele tem, já está lá, depois já está feito, né? Depois que o produto já está lá na estante de uma loja, não dá para ele mudar o produto, né? Daí a opção é, bom, quem sabe eu posso te cobrar um pouco menos. E aí ele te dá um desconto que faz com que você se sinta mais à vontade de tirar o teu dinheiro do bolso e realizar a transação, né? Lembrem sempre que transações econômicas acontecem quando o cliente percebe mais valor do que o preço que está escrito na etiqueta do produto, tá? Uma das formas da gente fazer com que o cliente consiga perceber mais valor é deixar que ele diga o que ele quer, tá? Dentro de certos limites, né? O cliente pode dizer como é que ele quer o recheio, mas ele não vai dizer nada sobre a massa, porque fazer uma massa especial para ele custaria demais para mim, né? Então nós temos aí uma série de perguntas no nosso Moodle. Algumas delas eu já respondi, mas essa primeira ainda ficou aqui, né? Qual que é a diferença entre tempo até o mercado e tempo até a aceitação? Vocês colocaram certo ali. Tempo até o mercado é o tempo que demora para eu conceber o produto, desenvolver, produzir e colocar na estante do supermercado. O tempo até a aceitação é o tempo que demora até que o cliente perceba esse produto na prateleira do mercado e esteja disposto e efetivamente realize uma compra, tá? Nem sempre essas coisas acontecem em paralelo. Em geral são etapas que se sucedem. Mas se eu conseguir envolver o cliente, né, isso vai aparecer um pouquinho aqui para frente nas próximas perguntas, se eu conseguir envolver o cliente desde o início, já com as atividades de desenvolvimento do produto, tudo, ele já vai entendendo o produto, e a hora que chega na prateleira do varejista, o cliente já diz: esse aqui é aquele produto lá que eu acompanhei o desenvolvimento, eu até dei um espetáculo lá, né? Os caras perguntaram lá se achavam que o produto tinha que ser de um jeito ou de outro. Eu fui uma das pessoas que deu opiniões, né? Então eu entendo esse produto relativamente bem, porque eu participei dessas etapas de discussão do seu desenvolvimento, percebe? Né? Então, isso tudo faz com que a gente possa sair de uma lógica mais tradicional de comunicação com o cliente, que era basicamente uma forma em que a gente fazia propaganda de um produto que já estava pronto, por meio do que em geral se chama aí em difusão de broadcasting, né? Um fala e o mundo ouve. Nós podemos substituir isso aí por técnicas de narrowcasting, ou seja, eu falo, você escuta e nós vamos trocando informações e garantindo que a gente esteja mais afinado, né, no que a gente está produzindo. Nossa, um monte de respostas para essa questão 2. Então, a intimidade virtual com o cliente, de certa forma, envolve isso, eu estabelecer um diálogo com o cliente, ou pelo menos estabelecer um diálogo entre o cliente e os meus sistemas que vão estar guardando informações para aquele cliente, para que eu possa depois fazer aquelas configurações, para que eu possa definir o recheio que eu vou colocar na pizza dele, de uma forma que ele goste mais dessa pizza e eu não precise dar desconto ou plantar bananeira para que ele consiga, para que ele esteja disposto a comprar o meu produto, né? Questão 4 lá discute customização em massa, tá? De novo, usar a técnica do pizzaiolo. Primeiro eu faço o recheio igualzinho para todo mundo e depois eu faço variações a partir daquela concepção original que faz com que cada cliente perceba que está sendo atendido de uma forma personalizada. Isso é, de certa forma, o princípio que está por trás do que nós estamos chamando de customização em massa. É uma produção em massa, em grande escala, de itens customizados.
mais temos lá? Já falamos um pouquinho de coprodução. A coprodução é uma das formas da gente conseguir a tal da produção de produtos customizados, que a gente envolve o próprio cliente na definição do que ele quer, do que ele precisa, e a partir daí a gente produz algo que está mais alinhado às necessidades do cliente, né? Vantagens da coprodução a partir da perspectiva da empresa, né? Vocês mencionam aí já redução de custos. Quanto mais os clientes se envolvem no processo de produção, maior a probabilidade de aceitação no mercado, reduz o tempo de aceitação, ou reduz o tempo até a aceitação do produto, mas tem outros ganhos aí, né? Em geral, à medida que eu envolvo o cliente em coprodução, se ele está coproduzindo, ele já sabe que aquilo não vai estar pronto instantaneamente para ele, né? Eu transformo o que era antes um produto que eu chamaria de um produto de prateleira, um produto que tinha que estar pronto numa loja de varejo esperando pelo cliente, eu transformo num produto de encomenda. E transformar um produto num produto de encomenda reduz tremendamente os riscos a que se expõe um negócio, porque eu não tenho que ficar tentando adivinhar o que o cliente vai querer. Toda vez que eu tento adivinhar, eu assumo riscos, e esses riscos normalmente envolvem a possibilidade do produto ficar encalhado lá porque não era o que o cliente queria. Se eu espero o cliente dizer exatamente o que ele quer, eu entrego aquilo que ele quer e reduzo o risco de ficar sobreestocado, ou de ter estoque. Aliás, elimino a necessidade de ter estoque de produto final. Eu terei que ter estoques apenas de matérias-primas ou itens que são utilizados para compor um determinado produto. Então tem uma série de vantagens para o produtor. Para o cliente tem algumas vantagens também, né? Reduz o tempo até o mercado, como você cita aqui, aumenta a conveniência e satisfação, porque o produto está mais alinhado à necessidade do cliente. Talvez a desvantagem maior para o cliente é aquilo que é uma grande vantagem para a empresa, transformar o produto de prateleira num produto de encomenda, porque ao fazer isso, a empresa acaba não dando ao cliente algo que ele normalmente valoriza muito, é o acesso imediato ao produto ao realizar uma compra, né? Curiosamente, nós podemos ficar anos economizando dinheiro para comprar um carro, mas quando a gente compra o carro, a gente quer sair da loja dirigindo, né? A gente fica angustiado, se o vendedor disser, olha, não, você vai ter que esperar agora 3 semanas até nós podermos te entregar esse carro, tá? Em geral, você quer sair com o carro o mais rápido possível, né? E esse seria um eventual inconveniente da coprodução, porque pelo menos da coprodução de produtos industriais, em que a coprodução não se dá no mesmo local, né? O cliente às vezes está em casa interagindo com a empresa a partir do seu computador ou do seu celular, e a empresa então produz esse item que vai chegar para o cliente em alguns dias, algumas semanas, dependendo da complexidade do produto e da logística de entrega, né? O que mais temos lá? Por fim, a última pergunta é uma pergunta que para mim isso aí foi muito curioso, né? Porque quando a gente começou a discutir comércio eletrônico, justamente na época em que a gente estava começando a discutir comércio eletrônico aqui no Brasil, eu estava fazendo meu mestrado em administração, então eu estava preocupado de fato com essa possibilidade de substituição do comércio tradicional pelo comércio eletrônico, e todo mundo dizia assim, olha, o comércio eletrônico vai ser uma ótima forma de vender carro novo, né? As pessoas vão comprar carro pela internet porque isso vai reduzir os custos, né? Não precisa mais da concessionária, não precisa mais um carro estocado pronto lá, o cliente compra e esse carro vai ser entregue na casa dele depois, ainda com laço de fita vermelho, né? E a gente pensava que jamais alguém ia conseguir vender um carro usado pela internet. O que aconteceu? Justamente o contrário, né? Muito pouca gente compra um carro novo pela internet, e embora a gente não compre carros usados pela internet, ou talvez isso acho que a maior parte das pessoas pelo menos não faz assim, gostei desse aqui, clica e compra, né? A internet se transformou numa ferramenta muito importante para vendedores de carros usados, porque ela pelo menos permite que o cliente tenha um primeiro contato, ainda que virtual,
com o produto, quer dizer, que ele veja fotos dos diversos ângulos, que ele conheça mais detalhes sobre aquele carro, tenha eventualmente até alguma opinião já de um mecânico, dizendo se a mecânica está boa, para justificar se ele vai se deslocar até onde o carro está ou não. Tá? Então, ele ainda vai querer ver fisicamente o carro, vai querer dirigir o carro para algo que a gente não precisa fazer com um carro novo. Né? Um carro novo você não precisa dirigir ele antes para comprar. Tá? Não deixa de ser um belo apelo de venda emocional. Tá? Para quem está acostumado lá com aquele carro, com uma direção, com folga, né? Pisa no acelerador, o carro não anda. A hora que você chega num domingo de manhã para fazer um test drive e tudo funciona, né? Isso é um tremendo impulso para que você gaste aquele suado dinheirinho que você gastou, você demorou meses ou anos para juntar, gaste assim meio que por impulso. Tá? Mas para o carro novo a gente, de certa forma, pelo menos sabe que aquilo que ele está comprando vem de acordo vem em conformidade com as especificações. Né? E de qualquer forma, se tiver qualquer problema, existe uma garantia que permite que a gente eventualmente troque o produto se a falha for realmente grave. No caso do produto de segunda mão, as coisas já são bem diferentes. Né? Então a gente vai precisar de qualquer forma de uma experiência virtual. Né? Mas eu já vi que vocês discutiram aqui para essa questão 7 os principais motivos que fizeram com que as coisas acontecessem de uma forma diferente do que a gente imaginava. Né? Lá no início, e transformassem a internet uma ótima forma de vender carros usados, ou pelo menos fazer uma parte do processo de venda de carros usados, e expliquem um pouquinho os motivos que nunca fizeram com que as pessoas se entusiasmassem demais em comprar um carro novo pela internet. Né? O brasileiro, pelo menos, sempre que vai comprar um carro novo, ele precisa se livrar do velho até para livrar o espaço na garagem. Né? Você precisa ter um espaço para colocar o carro novo. Em muitos casos, você precisa também financiar o carro novo. Precisa de alguém que compre o velho, né? Ou que aceite o velho como parte do pagamento do novo. Quer dizer, tem uma série de fatores que a gente lá no finzinho da década de 90, né, a gente não foi capaz de vislumbrar tão rapidamente. Demorou um pouquinho para cair a ficha. Tá? No caso dos fabricantes também, alguns deles se entusiasmaram em fazer carro para vender pela internet. O Celta, né, foi o primeiro carro popular no mundo a ser concebido para ser vendido pela internet. Um modelo desenvolvido aqui no Brasil para ser vendido pela internet. Nunca virou um fenômeno de vendas pela internet por causa desses problemas aí que eu citei. Você precisa de financiamento, você precisa sentir o cheirinho do carro novo para ter aquele... É uma compra por impulso, é maluco isso, mas é uma compra por impulso a compra de um carro novo. Né? Então, todas essas coisas acabaram fazendo com que isso nunca acontecesse, mas a GM acreditou lá no primeiro momento em que talvez os carros populares pudessem ser vendidos pela internet, porque afinal de contas você já tinha andado dentro de um Celta quando você ia comprar um carro, né? Às vezes a gente pode não ter andado dentro de um BMW, né? Para poder escolher o BMW que a gente quer comprar, mas dentro de um Celta todo mundo já andou alguma vez na vida, né? Então você sabe o que você está comprando. A princípio não precisaria comprar fisicamente numa loja. Tá? Uma outra coisa que foi muito subestimada foi a capacidade dos canais tradicionais de venda brigarem com novas possibilidades. Né? Nós estamos nesse momento vivendo aqui essa briga aí dos taxistas, né? Com formas alternativas de transporte na cidade, né? Usando a internet, Uber. Mas lá atrás as companhias montadoras de automóveis tiveram que enfrentar um cabo de guerra também com suas concessionárias. Né? As concessionárias começaram já a sinalizar, quando eles perceberam que a ideia da GM era vender Celta pela internet, eles já começaram a dizer, olha, vem cá, se começar a vender pela internet, eu já não vendo mais na minha loja aqui. Né? E aí a briga vai ser feia. Você não tem nenhum cliente pela internet, você quer começar um negócio novo. Mas tem muita gente que está acostumada a vir na concessionária comprar carro e nós vamos dizer, não vendemos mais da GM porque eles resolveram vender pela internet. Percebam? Existe um conflito de canais que às vezes é difícil de ser superado. Tá? Então eu acho que, dito isso, a gente fecha esse capítulo de intimidade virtual com o cliente.
Só salientando uma última vez, a intimidade virtual não é entre o seu vendedor e o cliente, não é entre o seu agente de marketing e o cliente, ou mesmo entre a sua área de produção, de suporte, quem quer que seja, e o cliente. É entre os seus sistemas e o cliente. São os seus sistemas que vão conhecer tão bem o cliente que vão ser capazes de proporcionar a ele produtos personalizados, ainda que produzidos com as vantagens de custo que a gente já tinha na produção industrial, em série e em escala.